Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue reinando abundantemente sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu coração. Estamos chegando aí no fim de semana, quando nós comemoramos a Páscoa, e estudando um pouco aqui sobre esse assunto, usando inclusive um material que foi nos enviado pelo pastor Sadson Viana e a sua esposa Flávia, pastor Sadson é ministro de música da PIB de Acesita, e olhando um pouco esse material, nós decidimos compartilhar com os irmãos um pouco sobre esse assunto e vamos tentar fazer aqui 3 reflexões, uma a cada dia, uma hoje, outra amanhã, até domingo, sobre a morte e a ressurreição de Jesus e o preço que foi pago para a nossa remissão, para a nossa redenção. O nosso texto de hoje se encontra em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 8, que diz assim: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Olhando a história da morte e ressurreição de Jesus, ou conversando sobre Páscoa, nós percebemos que parece que nos falta um pouco entender não o significado, mas o preço que de fato custou para Jesus nos libertar. O preço de sangue. Às vezes a gente olha e fica talvez superficialmente entendendo, não, mas ele era Deus e para ele isso era simples. Não, Paulo diz que ele se tornou homem e o preço foi pago como homem, e isso custou, isso foi doloroso, isso foi difícil. E talvez nos falta um pouco da compreensão da profundidade, da gravidade desse sacrifício. Desde Êxodo capítulo 12 até a ceia ministrada por Jesus com os discípulos, a Bíblia nos mostra 7 ceias que foram realizadas em todo esse período da história. Não que foram só 7, mas a Bíblia narra 7. E em todas elas nós conseguimos perceber que talvez nos falta um pouco a compreensão da profundidade, da gravidade daquilo que Jesus teve que fazer. Morrer para que nós fôssemos livres. A gente percebe pelos evangelhos, no livro de Lucas e também nos outros textos, que cada aspecto da crucificação tensionava não apenas ferir a vítima, mas também envergonhá-la diante da sociedade. A morte de cruz, ela costumava ser reservada apenas às piores pessoas da sociedade. Assassinos, escravos, criminosos. Era algo para pessoas amaldiçoadas, e Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição, se fazendo maldição por nós. Então a pessoa condenada, além de ser considerada uma das piores pessoas da sociedade, ela tinha que marchar pela cidade, atravessar a cidade, carregando a sua cruz e levando no pescoço uma placa que especificava qual era o crime que ela tinha cometido. E quando chegava no local da execução, essa pessoa era desnudada, suas roupas eram tiradas, e ela era zombada, ela era caçoada. E lembrando aqui que Jesus já tinha apanhado bastante antes de chegar a esse momento. E quando chega o momento da cruz, nós conseguimos perceber ali que a cruz é a intercessão. O que queremos dizer com isso? Que a cruz é o momento onde Deus perdoou os seus filhos sem precisar descer os seus padrões. Padrão moral, padrão de santidade, padrão de purificação. E como Deus pode fazer isso? Perdoar os homens naquele momento sem precisar descer os seus padrões? Em uma única sentença Deus fez isso. Deus colocou nossos pecados sobre o seu Filho Jesus e o puniu, como se ele fosse o pecador. Lembrando aqui que Cristo nunca pecou, mas Deus o tratou como pecador. Para que em Cristo, que Cristo nos fizesse aceitáveis a Deus. Em Cristo, no sacrifício dele, nós nos tornamos aceitáveis a Cristo. Quando aceitamos esse sacrifício feito por nós. E aí uma pergunta que poderíamos fazer, mas por que Cristo fez isso? Por que ele faria isso? Ele tinha um dever moral, um dever paterno, uma obrigação celestial de fazer isso por nós? Não.
Deus não era obrigado a fazer isso. João 3,16 explica por que ele fez. Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que qualquer pessoa que nele cresça, olha que ele aqui ainda deixa a opção de escolha, qualquer um que creia, qualquer um que acredite, não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus sabia que o propósito dos cravos era para que a nossa dívida fosse paga, para que o nosso pecado fosse colocado nele e então no seu sangue fôssemos lavados. E aí Paulo diz aos Colossenses que toda a dívida que havia contra nós foi retirada naquele sacrifício que Jesus fez. E ali no momento da cruz, da crucificação, nós podemos visualizar na pessoa daqueles dois ladrões que estavam ao lado de Jesus a liberdade de escolha que o Senhor nos dá. E aí ficamos até pensando, como pode dois homens ter visto Jesus na cruz de forma diferente? Um ter visto como Deus e orado e o outro ter zombado dele. Não sei como foi que isso aconteceu. Mas vemos ali o amor de Deus sobre os dois. Quando um orou pedindo perdão, reconhecendo quem era Jesus, Deus o amou e o perdoou e o salvou. Mas quando o outro zombava e criticava, Deus também o amou, permitindo que ele pudesse renunciar, não aceitar aquele sacrifício. Deus amou o que reconheceu, Deus amou o que o rejeitou. E esse amor está sobre nós da mesma forma. Deus ama você e quer que você o receba. Mas se você não receber, Deus continua amando você. O amor de Deus permite que a gente possa fazer essa escolha de aceitá-lo ou não. De reconhecer que o seu sangue derramado foi para que fôssemos livres. Ou de simplesmente rejeitarmos esse sacrifício. Mas o sangue já foi derramado e o véu foi rasgado. Hoje, todos são bem-vindos à presença de Deus. O próprio Deus executou a sentença sobre o seu filho, como se ele mesmo tivesse batido o martelo sobre a mão do próprio filho, atravessando com aqueles cravos, para que nós pudéssemos nos tornar aceitáveis diante de Deus. E as mãos de Jesus abertas para aqueles cravos são as portas do céu abertas para que eu e você tenhamos a oportunidade de entrar. Vamos continuar refletindo mais sobre esse sacrifício nesses dias e que você seja abençoado, agraciado ao entender a profundidade desse sacrifício e aceitar que aquilo que Cristo fez não foi uma obrigação moral dele, mas ele fez porque nos ama. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe, continue abençoando você e a sua casa grandemente e até a próxima reflexão.